Eu quero liberar uma palavra sobre o ministério infantil, queria que você me ouvisse. Nós estamos terminando essa obra aí. Irmãos, preste atenção em mim, os meninos é mais bonitos, mas eu queria que você me ouvisse. Esteja atento, me ouçam. Olha para mim aqui, irmãos. Nós ainda não terminamos, aquela sala ali ainda, o ar-condicionado está ali no chão, vai ser instalado semana que vem. Mas aquela ali já está funcional, essa aqui continua normal, não teve nenhuma mexida, né? Ainda que nós vamos mexer depois. Mas aqui, eu queria agradecer a confiança. Eu queria que você realmente entendesse o nosso compromisso com os nossos filhos. Irmãos, todo esse investimento é para o ministério infantil. Porque os nossos filhos são importantes. O que a gente vai reorganizar ao nosso culto? Quando os nossos filhos chegarem na igreja, eles vão entrar para o culto deles. 7 horas é o culto deles, louvor deles, ministração da palavra deles. Eles vão cantar, eles vão pregar. Claro que sempre vai ter um adulto, um facilitador. Alguém que vai estar ali acompanhando. E a gente vai trabalhar. Porque os nossos filhos lá amanhã, cantando lá, eles vão estar cantando aqui, adorando aqui. Eles aprendendo lá, eles vão fazer aqui com excelência. Com excelência. Amém? Os nossos filhos aqui hoje, eles ficam no celular do papai e da mamãe. E a gente está perdendo eles dentro da igreja. Isso me preocupa muito. Em nome de Jesus, nós vamos mudar a história dos nossos filhos. Amém? Nossos filhos não são a igreja de amanhã, eles são a igreja deles de hoje. De hoje. E eles são importantes. Então, queridos, obrigado pela confiança. Cada um dos nossos filhos são importantes. Amém? Ô Bruno, faz favor, rapidinho, vem cá, rapidão. O nosso baterista, que é o meu filho, começou com 10 anos na idade do Bruno. O Bruno já entrou para a equipe do louvor. Ele já toca baixo. Então é sobre isso que a gente está falando. E eu fico muito feliz, querido, de ter você no louvor, que você tem a liberdade de acessar. Então é um dos que vai estar fazendo o louvor lá dentro. Amém? Glória a Deus. Obrigado, tá, querido? Pode sentar. Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia comigo. Eu quero te atualizar. Domingo passado, ministrei uma palavra sobre vinde a mim, ou venham a mim, todos que estão cansados. E falei que quem é guiado pelo Espírito Santo é filho de Deus. Hoje, irmãos, a mensagem vai estar muito continuação, parte 2. É aquilo que o Espírito Santo está colocando no meu coração. Mas eu quero pegar um texto muito fora de todo esse contexto. Eu quero criar um pano de fundo para depois eu entrar nessa sequência. Abra sua Bíblia em Salmos 106. Meu Deus, como essa palavra está falando comigo. Salmos 106, versículo 1. Irmãos, quem quiser ficar de pé, fique de pé. Quem quiser ficar sentado, na sua liberdade. Amém? Salmo 106, verso 1 diz assim: Aleluia! Dei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar todo o seu louvor? Bem-aventurados os que guardam a retidão e os que praticam a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade, para com teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegrem com a alegria do teu povo e me glorie com a tua herança. Pecamos com os nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Nossos pais no Egito
não entenderam as tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes, junto ao mar, o mar vermelho. Mas Deus os salvou por amor do seu nome, para lhes revelar o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e ele secou. Ele os fez passar pelos abismos, como por um deserto. Salvou-os da mão de quem os odiava e resgatou do poder do inimigo. As águas cobriram os opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Logo, porém, se esqueceram das obras de Deus e não esperaram pelos seus desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e nos lugares áridos puseram Deus à prova. Concedeu-lhes o que pediram, mas enviou-lhes também uma doença terrível. Outra tradução vai dizer, mas fez-lhe definhar a alma. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. A terra se abriu, engoliu Datã e cobriu o grupo de Abirão. Um fogo se acendeu contra o povo deles. As chamas devoraram os ímpios em Horebe. Fizeram um bezerro e adoraram os ídolos de metal fundido. E assim trocaram a glória de Deus pela imagem de um novilho que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito havia feito grandes coisas. Até aqui. Pai, nós te louvamos. Senhor, nós te bendizemos. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela tua beleza e pela tua santidade. Espírito Santo, tem a liberdade de ministrar nas nossas vidas. Espírito Santo, tem a liberdade de ministrar coisas novas no nosso coração. Espírito Santo, tem a liberdade de fazer aquilo que é do Senhor na nossa vida, na tua igreja, na tua casa, em cada coração. Pai, que só venha impactar aqui famílias, que só venha impactar aqui, Senhor, mulheres, homens, jovens. Pai, que o teu Espírito Santo venha fazer aqui um renovo. Pai, toma o teu lugar de honra em cada vida, Senhor. Traga consciência, entendimento, salvação, graça, restauração. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, queridos. Queridos, se você pegar vários dos salmos para trás, se não me engano, desde os 78, e você vê como que o salmista vem apresentando os salmos, é muito profundo. E eu queria pegar o versículo 2 como título dessa mensagem. Quem saberá contar? Ei, preste atenção. Quem saberá contar os feitos de Deus na sua vida? Quem saberá contar os feitos de Deus na sua casa? Quem saberá contar as grandes coisas que Deus te confiou e você fez? A gente precisa pensar isso. Queridos, o salmista, ele vem pontuando, ele vem falando de algo, e ele divide as suas falas. Do verso 1 ao 5, ele vai falando aqui da grandeza de Deus. Dei graças a Deus. Quem saberá contar? Bem-aventurados que guardam a retidão e praticam justiça. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade. O salmista, ele se desnuda diante do Deus Todo-Poderoso. E ele sabe com quem ele está conversando. E aí, de repente, ele muda a sua fala. E agora ele pega, não mais engrandece a Deus, ele fala, pecamos. Olha, pecamos. Plural. Como os nossos pais cometemos iniquidades e prometemos mal. Estou no verso 6. Nossos pais no Egito não entenderam as tuas maravilhas. Queridos, nós precisamos entender o agir do Senhor, a graça do Senhor, o favor do Senhor.
aquilo que o Senhor faz na nossa vida, de lugar que nós já saímos, de condições que nós já ficamos. Ô Ana, se você quiser entrar com ela lá, fica na liberdade, tá? De estar um pouquinho com ela lá, para ver se ela se adapta. Queridos, então a gente precisa entender sobre o lugar, a nossa história, em que lugar você está, como nós estamos, como a sua casa está. E olhar para o salmista, sabendo reconhecer Deus, ele começa assim: aleluia, deem graças ao Senhor. Ou seja, embora a gente sabe que a gente está errado, embora a gente sabe que a gente está até em pecado, eu dou graças a Deus. E ele vai falar de uma transformação, de um reconhecimento. E agora, além de ele falar, de olhar para si, para o seu povo, ele vai dizer a respeito dos grandes feitos de Deus. Verso 8, mas Deus os salvou por amor do seu nome, para lhes revelar o seu poder. Deus repreendeu o mar em favor do seu povo. Agiu no natural de forma sobrenatural em favor do seu povo. Fez passar pelo abismo, porque virou 2 colunas de água, né? Um lugar escuro. Irmãos, lugar de medo. Passar no meio do mar ali foi um lugar de medo. Passar a pé seco. Repreendeu o mar e ele secou. E fez passar pelo abismo como por um deserto. Terra seca, areia ali seca, né, no fundo, né? Salvou-os da mão dos que odiavam e resgatou do poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras. Queridos, o salmista ele vai olhando para a história do povo de Deus, povo de Israel. E a gente precisa entender, é o mesmo Deus seu, é o mesmo Deus nosso. Mas como nós lidamos com isso? Como nós entendemos? Como nós reconhecemos? Eu preciso, como sábio, aprender com o erro dos outros. Eu preciso tomar decisões naquilo que nos faz crescer. E a palavra ela é alimento para nós sobre isso. Então um povo, quem é esse povo que foi salvo? Quem é esse povo que Deus lembrou, que Deus foi lá e guardou? Irmãos, muitas das vezes, o que nós mais queremos na igreja é céu na terra, Shekinah, glória, coisas palpáveis. Mas se tem um povo que mais viveu nesse lugar, é o povo que foi liberto do Egito. Tudo em favor deles foi colocado para eles. Todo um direcionamento para caminhar durante o dia, caminhar durante a noite, para suprir a sua sede, para suprir a sua fome, Deus sempre preparou. A roupa crescia no corpo, os meninos cresciam e a roupa crescia. Está no texto. Deus supriu todas as necessidades. E um povo que continuamente murmurava. Murmurava. Logo, porém, se esqueceram das obras de Deus. Verso 13. Ou seja, um povo que viu tanta coisa, rapidamente esqueceram das obras de Deus. Eu quero te perguntar, você lembra o que Deus já fez na sua vida? Você sabe o que Deus fez? Não esqueça o que Deus fez. A palavra diz assim: eu preciso trazer à memória o que me dá esperança. Eu preciso trazer à memória o que me dá esperança. Continua o texto. E não esperaram
pelos seus desígnios. Um povo que sabia que quando a nuvem andava, era para eles caminhar. Quando a nuvem parava, era para parar. E aí agora, não esperaram as movimentações mais de Deus. Moisés deve ter morrido lá no monte. Vamos fazer um bezerro para nós. Vamos fazer um Deus para nós. Esse Deus deve ter esquecido de nós. E ali fizeram um bezerro. Não esperaram os desígnios, a direção, o governo de Deus. Toda vez que nós andamos nos nossos movimentos, nos nossos passos, sobre as nossas pernas, sobre os nossos pés, é um perigo. Busque Deus, fale com Ele. Ele quer te direcionar. Ele quer ter prazer de falar aos seus ouvidos e direcionar a sua vida, a sua casa. Verso 14, entregaram-se à cobiça no deserto e nos lugares áridos puseram Deus à prova. Aqui entra algo muito forte, irmãos. E eu vou ler com você ali. Verso 15. Concedeu-lhes o que pediram. Quem concedeu? Deus. O povo murmurando, sempre reclamando. Deus concedeu o que o povo queria, mas enviou-lhes também uma doença terrível. Eu quero pegar outra tradução, a ARA, que é a Almeida, revisada e atualizada, que ela vai dizer, mas fez definhar-lhes a alma. Tem muita gente, muitas igrejas, ministérios, estão cheios de coisas que foram liberadas por Deus. Receberam de Deus. Irmãos, o que eu estou falando aqui é muito sério. E eu falo com muito temor a Deus. Deus tem liberado, feito muita coisa na vida de muitas pessoas, mas que não é o que Deus quer. Por isso há entre vocês muito fracos e doentes, até muitos que estão à morte. Deus concedeu o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Cheios de cristãos enfermos, cheios de cristãos doentes, sem experiência com Deus, sem expectativa de mudança, sem expectativa de transformação, sem uma vida nova, sem renovo, sem transformação. A alma está abatida, não encontra alegria, não encontra gozo, não encontra paz. Pastor, mas foi Deus que deu. Eu sei. Eu sei. Muito forte isso, irmãos. Irmãos, tem muita coisa que Deus não quer te dar. E você não para de pedir. Tem um lugar para estar e você não quer estar. Muitos cristãos com a alma definhada, doentes, terríveis. Queridos, nós precisamos entender um lugar em Deus. Irmãos, tem gente que ganha o carro vira maldição. Tem gente que ganha no sentido de adquirir, né? Adquire o sítio vira maldição. Tem gente que ora para o emprego vira maldição, tira ele da igreja, tira ele da presença de Deus. Tem gente que arruma namorada e sai da presença de Deus. Arruma um namorado, sai da presença de Deus. E foi até Deus que deu. Foi Deus que liberou a bênção. Porque está no lugar. Permanecer num lugar é um desafio. Esperar a movimentação e a direção do Espírito Santo é um desafio. Nós somos uma geração ansiosa, depressiva, meu Deus.
alma enferma. Irmão, nós estamos cheios de tantas coisas, por isso que a gente tem que vir aqui e fazer o culto das primícias, para tirar um monte de coisas da nossa vida, para desentulhar a nossa vida. A gente tem mais do que a gente precisa e a gente não enxerga. E aquilo que verdadeiramente a gente tem e deveria se movimentar, está alheio, está apático, parece que dorme na nossa vida. E Deus concedeu os que lhe pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Eu quero liberar uma palavra aqui para você. Sua alma viverá, seu espírito renovará, e tudo novo se fará. Queridos, esse contexto, os salmistas, ele vem colocando, olha, Senhor, o Senhor é maravilhoso, nossos pais pecaram, nós vimos tantas coisas que o Senhor fez, mas nós não sabemos ser gratos. Nós vamos fazer coisas aos nossos olhos, fizemos coisas do nosso interesse, coisas para as nossas vaidades. Irmãos, Deus não tem compromisso com as nossas vaidades. Deus tem propósito, irmão. Deus se move em propósito. Quando você está num lugar de propósito com o Senhor, Deus te abençoa, Deus te instrui, Deus te capacita, Deus te direciona. Jaci, hoje é o Renan. Eu sei que está aí, João. Então bora lá. Números 4:1. Quem quiser acompanhar no telão, eu prefiro que você abra a sua Bíblia. Números 4:1. Gênesis, Êxodos, Levíticos, Número, quarto livro da Bíblia. Números 4. E eu vou ler ali. O Senhor disse a Moisés e a Arão: levantem um censo dos filhos de Coate, no meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. Verso 3. Da idade de 30 anos para cima até 50, será todo aquele que entrar neste serviço para exercer algum cargo na tenda do encontro. E este serviço dos filhos de Coate na tenda do encontro, nas coisas santíssimas. Quando o arraial partir, Arão e seus filhos virão, tirarão o véu de cobrir, e com ele cobrirão a arca do testemunho. Por cima lhe porão uma cobertura de peles finas, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e passarão o cabo pelas argolas. Também sobre a mesa da propiciação estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos e recipientes do incenso, as taças e as jarras, e também o contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, e com a cobertura de peles finas cobrirão e passarão o cabo pelas argolas. Tomarão um pano azul e cobrirão o candelabro da iluminação das suas lâmpadas e do seu tesouro, de cortar pavios, seus apagadores e todos os seus vasos de azeites com o que servem. Deixa eu me guiar aqui que alguma coisa não está certo, mas eu quero falar algo que o Senhor colocou ali naquilo ali. Irmãos, aquilo ali tipifica a presença de Deus, a arca. Números 11, João, eu falei 4, é o 11. Queridos, a presença de Deus, ela se dava através da arca. Tinha um processo, tinha uma forma. Hoje essa forma era tão rico de detalhes, e a gente não se atenta aos detalhes da nossa vida para andarmos na presença de Deus. Vou de novo. E o povo se queixou da sua sorte. Ufa, voltei para o texto. Aos ouvidos do Senhor. E o povo se queixou da sua má sorte. O povo estava queixando de quê? Estavam sendo libertos da escravidão. Estavam tendo presença de Deus.
Shekinah todo dia, revelação de Deus, comida, água, vendo milagre acontecer. E o povo queixou da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Quando o Senhor ouviu as reclamações, a sua ira se acendeu e o fogo do Senhor ardeu contra eles e consumiu algumas extremidades do arraial. Deus mandou fogo. Então o povo clamou a Moisés e este orou ao Senhor e o fogo cessou. Por isso aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo do Senhor se havia acendido entre eles. E o populacho, deixa eu voltar na minha Bíblia aqui. Populacho era um povo que caminhava com eles, que não era deles. Era um grupo de pessoas. Ou seja, no meio deles tinha um grupo de pessoas que não era o povo de Israel, veio a ter grande desejo da comida dos egípcios. Também os filhos de Israel, 2 povos. Quando a gente anda com pessoas que não estão na mesma palavra, na mesma promessa, elas vão fazer você sentir desejo do Egito. Elas vão lembrar de coisas que você não deveria lembrar. Cuidado. Cuidado com quem você anda. Ande com pessoas que te levam para a cruz, não com pessoas que te tiram da cruz. Ande com pessoas que te santificam. Ande com pessoas que sejam filhas de Deus. Não estou falando que a gente não relaciona com outras pessoas, mas a gente não se move com aquilo que elas falam. A gente sabe o nosso lugar. Desejou a comida dos egípcios, também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez. Quem nos dará carne para comer? Verso 5. Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. O maná era como semente de coentro e a sua aparência era semelhante à do bidélio. O povo ia por toda parte e o colhia. Eles o moíam em moinhos ou socavam em pilões. Depois o cozinhavam em panelas e dele faziam bolos. O sabor do maná era como de bolo amassado com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Deus mandava comida, provisão todo dia. Você quer estar num lugar de provisão todo dia? Será que a gente sabe viver nesse lugar de provisão quando eu quero carne e o que vem é maná? Esse é o maior problema da igreja. Eu quero uma igreja que atende os meus desejos. Eu quero uma vida espiritual que traga resposta às minhas condições. O lugar correto é, eu preciso estar num lugar onde eu cresço, onde eu sou impactado pela palavra, onde a palavra opera poder em mim e eu sou transformado. Eu preciso ser transformado. A vida espiritual, ela se dá com uma transformação. Evangelho é novidade de vida. Evangelho é transformação. Não é sobre o que eu quero comer. Sexta-feira, eu, Zé Maria, mamãe, o Vitor, estivemos na igreja Recomeçar em Contagem, ouvindo o pastor Luiz Hermínio, e ele falou algo que faz muito sentido. As igrejas têm sido procuradas como restaurantes. Qual o tipo de cardápio daquela igreja? Acabou o cardápio, irmãos. É a comida da casa. Porque é uma família. E a gente precisa atentar a isso. Sobre um movimento do Espírito Santo. Precisamos aprender a comida da casa. Quando o seu filho chega assim, mas só fez foi macarronada hoje? Mete a mão na fuça dele. Dê graças a Deus. Hoje tem macarronada. Hoje tem bife. Dê graças a Deus.
Egito é o mundo. Não saber viver o que é de Deus para hoje é um perigo. Preste atenção. Nós precisamos estar firmados no Senhor. O Egito é atraente. Tem coisas boas no Egito, irmãos. Cuidado. Volte os seus olhos para as coisas do Senhor. Êxodo 16, verso 27. Não, isso mesmo. Êxodo 16, 27. No 7º dia, algumas pessoas saíram para recolher, porém não acharam. O que elas foram recolher? Maná. Verso 28. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado, por isso Ele no 6º dia lhes dá alimento para 2 dias. Cada um fique onde está. Ei, cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Até o 31. Assim o povo descansou no 7º dia. E a casa de Israel deu àquele alimento o nome de maná. Ele era como semente de coentro, branco e com gosto de bolo. Pode deixar aí, João. Irmãos, quando Deus fala, Ele dá detalhes. Deus não é Deus de meias palavras. Aprenda a relacionar com Ele. Aprenda a ouvi-lo. Irmãos, a coisa pior que tem é quando você vai à igreja para ser refém de homens. Irmãos, isso aqui não é assim. Eu desperto a você examinar a Escritura, porque nós cremos que ela é poder de Deus e libertação aos homens. Não há nenhum privilégio sobre a minha vida de alcançar a Deus. É para nós, é para a igreja, é para filhos. Qual lugar você está? Qual lugar você está? Você está no lugar de filho? Irmãos, o Vitor sabe onde me acha. Filho sabe onde o pai está. Há relacionamento. Deus é Deus de porção certa. No 7º dia não tem. Tem dia que não é para ter. Mas Ele te instruiu a se preparar para esse dia. Você se preparou? Irmãos, o culto, ele não começa às 19 horas. A nossa vida é um culto a Deus. A gente chega aqui para a reunião dos santos. A gente sabe, como o salmista, de tantas coisas que Deus fez e nós até esquecemos e erramos. E a gente chega aqui sabendo: Senhor, eu vacilei hoje. Senhor, eu perdi a oportunidade hoje. A gente precisa saber o nosso lugar. No 7º dia, fique no seu lugar. Lugar que Deus quer falar com você. Você já trabalhou antes, você preparou antes. Prepara a sua casa, prepara a sua vida. Deus quer falar com você. Hoje não é hora de movimentação, é hora de ouvir a Deus. Se, pois, atentamente você ouvir a minha voz, diz a Escritura. Quando nós ouvimos a Deus, quantas pessoas só conseguem ouvir o pastor e não ouvem a Deus? Irmãos, a todos os nossos filhos, a todos que eu tenho como uma paternidade, como eu brinco com vários dos nossos filhos,
nunca é para tirar a paternidade do pai terreno. Não é sobre isso, mas nem do pai espiritual. Nós não criamos pessoas dependentes emocionalmente de outros. Nós estamos aqui trabalhando uma geração que também vai ser pai espiritual amanhã, que vão crescer no Senhor e na força do seu poder. Amém, irmãos? Deus é Deus de porção certa. Deus é Deus do melhor para a nossa vida. Ô João, no mesmo capítulo 16, verso 4 e 5, eu recuei o texto, hein? Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu maná. O que está escrito ali, irmãos? Pão. Eis que farei chover pão. Irmãos, como nós, religião, muda aquilo que Deus quer para nós. O maná tipifica o pão vivo que desceu do céu. Vou falar o maná para você entender. O pão que Deus mandou no deserto era o pão que gerava vida, mostrando que o pão viria, não maná. Deus não tinha um projeto de salvação por maná. Quem deu o nome de maná? Mas eu quero continuar aqui ainda. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia, e eu porei a prova para ver se andam na minha palavra, na minha lei. A vida espiritual não se anda como eu quero, se anda aqui. É aqui. Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então, volta. E o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia, e eu os porei à prova. Deus está olhando para você, Deus está olhando para mim. Ei, você está guardando a minha palavra? Você tem compromisso com a minha palavra? Você leu a Bíblia hoje? Eu queria ter falado com você, eu queria ter ministrado na sua vida. Lembra aquela terça-feira lá que você passou aquela dificuldade? Eu tinha uma palavra para você, mas você não abriu a Bíblia. Você não me ouviu. Você não tem me dado o seu tempo. Você não sabe parar o tempo, porque eu preparei uma hora que não é para você fazer nada, é só para você me ouvir. É só para você me ouvir. Eu quero ter relacionamento com você. Eu quero estar no seu quarto, na sua casa, na sua família, no seu casamento, na criação dos seus filhos. Isso é Deus que está dizendo isso aqui para você hoje. Eu quero governar a sua vida. Eu quero te ajudar. Lembra da mensagem de domingo passado? Meu fardo é suave e leve, mas você caminha sozinho. A gente esquece de quão bom Deus é, quantos feitos Ele já fez e quanto Ele quer fazer. Como a gente negligencia o Senhor. Verso 5. No 6º dia prepararão o que recolherão e será o dobro do que recolher nos outros dias. A informação era clara ou não, irmãos? Ei, vocês vão receber o pão do céu. Todo dia eu vou mandar, exceto um dos dias você vai pegar para 2, entendeu? Você vai preparar, está tudo explicado. Mas a gente quer fazer ao nosso jeito. A gente quer buscar a Deus quando é hora só de ouvir. Tem muita gente buscando a Deus, mas é hora de ouvir. É hora de ouvir. Permita que Deus fale com você. O João volta lá no 16, 27. Acho que pode ir direto no 31.
o alimento, e a casa de Israel deu aquele alimento o nome de... Quem que deu o nome de maná? O povo. O povo de Israel que deu o nome de maná. Está tudo bem? Está tudo bem, irmãos. Mas você está dando o nome correto para as coisas que Deus faz na sua vida? Você sabe aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus? Tem coisas que veio sobre o povo de Deus, que Deus deu, mas adoeceu a alma deles. O maná não adoeceu a alma deles. O pão era para a eternidade, porque Jesus é o pão vivo que desceu do céu. O pão que veio no Egito, ali no deserto, perdão, era para alimentá-los. Mas a murmuração, Deus atendeu com coisas que fez adoecer a alma. Não permita que a sua alma adoeça. Receba aquilo que é de Deus para a sua vida, para a sua casa. - 29, João. Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado, por isso Ele no sexto dia lhes dá alimento para 2 dias. Cada um fique onde está. Cada um fique onde está. Irmãos, eu gosto muito, eu ouvi isso de novo do Luiz Hermínio, eu já acho fantástico essa abordagem de Deus com Adão. Quando o homem peca, que Deus chega lá no Éden. Adão, onde você está? Deus sabia o que tinha feito, irmão, sim ou não? Deus sabia onde ele estava, sim ou não? Mas Deus não chega, o que você fez, Adão? Irmãos, o que nós fazemos, presta atenção, é menos importante do lugar que você está. Porque o lugar que você está é mais importante. Quando nós pecamos, a gente sai da presença de Deus. Não saia da presença de Deus. Não saia da casa do Senhor. Não saia do seu quarto de guerra, do seu momento de comunhão, de intimidade com Deus. Não baixe a guarda. Preste atenção, o lugar que você está é mais importante do que o seu erro. O seu erro, o nosso pecado, nos tira da presença de Deus. E quando Deus chega, Deus não chega condenando. Deus chega salvando. Onde você está? Onde você está? Ei, não saia da presença de Deus. Não saia da casa de Deus. Não saia. Não use meios artificiais para tampar a sua vergonha. Deus sabe. Não são folhas que vão tampar a nossa nudez. É a sua intimidade com Deus. É o seu relacionamento com Deus. Onde você está? Onde você está? Onde está a sua casa? Onde a sua casa está indo? Deus não olha o que a gente fez, irmãos. Ele só não quer que a gente se perca no lugar errado. Não saia do lugar. João, abre por favor, João 14. Irmãos, tudo que eu falei pegando o povo do Egito, saindo, eu tentei construir um pano de fundo, uma história. Eu poderia brincar, agora eu vou começar a pregar. Agora eu quero voltar e terminar a mensagem de domingo passado. João 14, 15. Lembra que eu falei domingo passado? Aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Segura aí, João.
lá no Egito, eu vou colocar vocês à prova. Eu vou ver se vocês guardam a minha lei. Eu direcionei, eu falei com vocês. Vocês me ouviram? Permaneça no lugar. Agora vem, lá no Evangelho de João, a mesma história. Se vocês me amam, se vocês entendem o que eu faço, se vocês entendem o pão vivo, os meus mandamentos vocês vão guardar. Verso 16. E eu pedirei ao Pai e Ele dará outro Consolador. Por que é outro Consolador? Porque Jesus, Ele é Consolador. Mas quando Jesus é assunto ao céu, o Senhor envia outro Consolador. E Ele já enviou. E Ele está aqui. Ele não está aqui, Ele está aí em você e em mim. A fim de que estejam com vocês de vez em quando. Não é isso? Onde que era de vez em quando? Quando era? No Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o agir do Espírito Santo era de vez em quando. Agora não mais. Porque a obra de Deus é completa e ela foi completada em nós. Verso 17. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vocês o conhecem porque Ele habita com vocês e estará com vocês. Ele habita. Vira para quem está do seu lado e fala assim: o Espírito Santo habita em você. Eu achei que faltou fé, achei que você foi muito resumido. Repete aí, irmãos. Isso aí. O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo habita em nós. Vocês o conhecem porque Ele habita com vocês. Irmãos, eu falei, o Vitor me conhece, ele é meu filho, a questão de relacionamento. Nós precisamos aprender a relacionar com o Espírito Santo. É preciso aprender a relacionar com o Espírito Santo. O povo errou porque perdeu a movimentação. Um povo que sabia que quando a nuvem andava, ele andava. A nuvem parava, era para parar. Se você não entendeu o Espírito Santo, você vai estar andando na hora de ficar parado. E a hora de ficar parado, você vai estar andando. Cuidado. Não crie bezerros de ouros na sua vida. 18. Não deixarei que fiquem órfãos. Irmãos, não tem fração de dúvida que Deus vai falhar na sua vida. Ele enviou o Espírito Santo e é algo contínuo. Contínuo. Profundo. É o Pai agindo. Irmãos, tudo que Jesus fez foi por obra do Espírito Santo. Para Maria achar-se grávida, o Espírito Santo foi quem agiu. Para Jesus ressuscitar, foi o Espírito Santo, está na Bíblia. Eu vou querer fazer qualquer coisa fora do Espírito Santo? Você vai fazer alguma coisa fora do Espírito Santo? Voltarei para junto de vocês. Verso 19. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. O Cristo, né? Vocês, no entanto, não me verão porque eu vivo. Vocês também viverão. Queridos, o projeto de Deus para a vida cristã é de vida. De vida. Não é sobre uma alma doente por favores de Deus. É sobre vida. É sobre transformação. 20. Naquele dia vocês saberão que eu estou no meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Quem? O Espírito Santo operando Cristo em nós. Cristo em nós há a esperança da glória. A igreja ela é vitoriosa. A igreja ela é poderosa. 21, né?
até o 20, até que eu perdi aqui, até o 27. Aquele que tem os meus mandamentos, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ei, se eu não tenho leitura bíblica, se eu não me aproximo da palavra, você não ama a Deus. Desculpa, está no texto. Você não ama. Por isso a vida acontece rasa. Por isso as coisas são limitadas. Por isso a alma está doente. A gente pede a Deus tantas coisas sem sentido, sem um amparo bíblico. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Pastor, eu não tenho um relacionamento com o Espírito Santo. Buscai a Deus, achegai-se a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Ele vai se manifestar. Ele quer se manifestar. Deus não faz acepção de pessoas. Não há privilégios. Mas quão você se aproxima? Você está no seu lugar? Que lugar você está? Tem pessoas, parece que ainda no Éden, tampando a vergonha com vergonha de Deus. O Senhor te chama hoje onde você está. Versículo 22. Então Judas, não Iscariotes, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Ei, Deus quer usar você para impactar o mundo. Cristo em nós, a esperança da glória. Não é o mundo que vai ler a Bíblia, é nós que vamos ser cartas vivas na vida das pessoas lá fora. Jesus respondeu: se alguém me ama, de novo, se alguém me ama, vai ter uma Bíblia, vai ler a Bíblia, vai relacionar comigo, está ali no texto, irmãos. E o meu Pai o amará, e viveremos para Ele. Meu Deus, parece que isso foi escrito ontem. E viveremos para Ele. Queridos, os olhos do Senhor estão postos em todo lugar. O Senhor te conhece. Tudo que você leva para Ele, Ele sabe. Ele sabe as verdades, as inverdades. E viveremos para Ele, faremos nele morada. Irmãos, quando você entregou sua vida para Jesus, quando você recebeu Cristo como Salvador, tudo se faz novo na sua vida. Alguém vem habitar em você. Aquilo que estava morto é ressuscitado. E tudo muda, irmãos. Tudo muda. Mas não é do seu jeito. É pela palavra. Os modos operantes não é da religião. Quem dera que fosse. Quem dera que 5 Pai Nosso resolvesse uma demanda. Não resolve. Não é assim. É um relacionamento. É uma vida com Deus. É um relacionamento com o Espírito Santo. Irmãos, aquele povo lá no deserto, que estava em escravidão, que viu as coisas de Deus, esqueceu de Deus. Parece que a igreja esqueceu que o Espírito Santo habita em nós. A gente tem flashes de lembranças que o Espírito Santo está em nós. A gente acorda e só pensa nas contas para pagar, no trabalho, filho, esposa, esposo, crise, problema. E antes de primeiro se voltar a Deus. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus. Parece que a gente só lembra disso de domingo. É a cada manhã. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus, a sua justiça,
as outras coisas Deus vai resolver, Deus vai acrescentar. Quem ama guarda. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha. Irmãos, eu vou parafrasear o que eu estou falando aqui, o que o pastor Alisson está falando. Ela não é minha, nem de Jesus, ela é do Pai. Ela é do Pai. E a palavra que vocês estão ouvindo, ela não é minha, mas do Pai que me enviou. Enviou o Cristo. 25. Tenho dito isto enquanto ainda estou com vocês, o Cristo. 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês algumas coisas. Está ali? Todas as coisas. Todas as coisas. Queridos, perdão. Falar que lê a Bíblia e não entende é porque não tem o Espírito Santo. Se você lê a Bíblia e as letras te são muito símbolos, você ainda não entendeu a obra do Espírito Santo na sua vida. E hoje você não vai sair daqui dessa forma mais. Amém? Porque o Espírito Santo tem prazer de te ensinar todas as coisas. O Espírito Santo tem prazer de ministrar todas as coisas. Sem Ele nada nós podemos fazer. Ele ensinará a você todas as coisas e fará com que se lembre. Você vai lembrar essa mensagem amanhã. Repete para você mesmo, só na sua cabeça: eu vou lembrar essa mensagem amanhã. Tem problema ser voz audível não, tem problema não. Amém. Que o Espírito Santo ative seu corpo, a sua alma e o seu espírito com toda a integridade do seu ser em Cristo, em nome de Jesus. E fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. 27. Deixo com vocês a tribulação. Amém? Misericórdia. Deixo com vocês a paz. Deixo com vocês a paz, a minha paz. E eu não dou a paz que o mundo dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Igreja não anda com medo. Igreja não anda com medo. Irmãos, não estou falando de estrutura não. Estou falando de você, igreja. Não há medo. O Senhor lança fora todo medo. Se a obra do Espírito Santo ela é na nossa vida, não há medo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. E eu quero caminhar para encerrar com 2 versículos. Lucas 1:35. Esse texto está gritando dentro de mim, irmãos. Ei, Senhor, santo, santo é teu nome, Senhor. E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo te envolverá. E com a sua sombra, por isso também, o ente santo que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Eu sei que esse texto está todo para Maria, sobre uma palavra da vinda do Messias. Mas eu não posso furtar desse texto aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Quando o Espírito Santo ele vem na nossa vida, ele nos torna em Cristo Filho de Deus. Quando você recebe o Cristo, o Espírito Santo faz você semelhante a Cristo. A obra do Espírito Santo é fazer com que você seja parecido com Cristo. A obra do Espírito Santo é fazer você ser o Filho de Deus, não ser um religioso. Não ser um religioso.
Nós precisamos que o poder do Altíssimo te envolva, nos envolva. Para quê? Para ficar no lugar de filho. Se há um lugar que nós temos que ficar, é no lugar de filho. Eu quero pegar uma mesma verdade. Ô João, verso 15 do mesmo capítulo, volta o texto. Lucas 1,15. Agora é João Batista. Pois ele, João Batista, será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Irmãos, não existe meio cheio do Espírito Santo. Ou você tem o Espírito Santo, ou você não tem o Espírito Santo. O que vai mudar o seu nível de relacionamento com Ele. O que muda o meu relacionamento com o Vitor? É o tanto que eu relaciono. Que tanto a gente relaciona com o Espírito Santo? Irmãos, não é sobre ser uma igreja pentecostal, o Espírito Santo, ou neopentecostal, ou ser uma igreja tradicional. Irmãos, nós somos bíblicos. Há uma obra do Espírito Santo e nós não podemos negligenciá-la. Nós não podemos estar doentes, vivendo em coisas que nos foi dada, que seja até por Deus. Porque aquilo que é para você, aquilo que é para nós, é para nós. E será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Essa criança vai ser cheia do Espírito Santo desde o ventre materno. Clarinha vai ser cheia do Espírito Santo desde o ventre materno. 16. Ele converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Já está falando de paternidade sobre ser filho. A obra que vem na vida de João está apontando para quê? Para a mesma verdade do Cristo. O Espírito Santo vem em Maria para gerar filho. A obra do Espírito Santo vem na vida de João, para João gerar filhos pelo Espírito Santo. Verso 17. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração de pais e converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habitar para o Senhor um povo preparado. Ei, a igreja precisa se preparar. Preparar no sentido de entender que a obra do Espírito Santo nos direciona, nos alinha como filhos de Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos. A obra do Espírito Santo hoje ainda é gerar filhos. A obra do Espírito Santo ainda é alinhar a família e gerar um povo habilitado e preparado. Deus quer habilitar essa igreja, Deus quer habilitar o seu povo, Deus quer preparar o seu povo. Queridos, fale com o Espírito Santo. Ore, feche os seus olhos. Senhor, nós te louvamos, Senhor.